era muito de convidar as pessoas para pregar. E aí eu perguntei para ele por quê. A gente sempre questiona, né? Porque foi várias igrejas. E aí ele falou assim: Robson, pregar é um dos privilégios de ser o pastor, né? Porque a vida pastoral é bastante difícil, tem muitas coisas, né, que acontecem. E ele disse que um dos privilégios do pastor é pregar. Então, quando o pastor ele dá o microfone para nós, fazemos isso. Eu acredito que assim é um grande privilégio de Deus e também uma grande responsabilidade, né? Tá falando para vocês, confesso que aperta um pouco, mas Deus capacita a todos nós. Amém? A mensagem que eu quero passar para vocês, irmãos, ela me incomodou durante muito tempo, ela queimou no meu coração. Então, quando queima no meu coração, vai ser porque primeiro a gente prega para nós mesmos, né? Então, ela queimou no meu coração há bastante tempo. Ela vem queimando e eu venho tentando trabalhar isso para mim, né? Antes de passar para vocês, eu estou tentando trabalhar isso em mim primeiro. O versículo é Marcos 5, 25, tá? É um versículo bastante conhecido. Vão falar assim: nossa, mas esse daí é esse daqui. Deus tem uma palavra para você hoje. Abra o seu coração, porque Deus tem algo para você hoje. Marcos 5, 25. Um versículo bastante conhecido, uma história bastante conhecida. Todos acharam, amém? Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo o quanto tinha, sem nada aproveitar, mas indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre as multidões e tocou-lhe o manto, porque diziam: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam seus discípulos: vês a multidão que te aperta e perguntas quem te tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem isso fazia. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Senhor, que essa palavra venha, Senhor Jesus, de encontro àqueles que estão precisando, ó Pai, assim como veio para mim, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, tocar as vidas, ó Pai, e que o Senhor esteja no centro de todo este culto, ó Pai, é que eu te peço em nome de Jesus. Querido, é um versículo, é uma história muito conhecida. Quem aqui nunca ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? É muito conhecido, todo mundo conhece isso aqui. E aí eu comecei a pensar no que isso, por que Deus trouxe isso para mim? Há um tempo atrás, eu fiz um orçamento numa empresa e eu levei um aparelho. O pastor Sidney, que era pastor dessa igreja, ele me emprestou um aparelho para medir a quantidade de barulho que tinha naquela empresa. O serviço era para proteger uma máquina que fazia muito barulho. E aí eu levei o instrumento, medi e tal. E eu quero perguntar para você hoje: se esse aparelho fosse para medir a sua fé, qual seria a medição da sua fé hoje? Quanto de fé esse aparelho iria medir? Assim como mediu a quantidade de ruído na empresa, tivesse um aparelho para medir a tua fé, quanto será que ia dar lá? 1, 2, 0 a 10, 0 a 100? Qual seria o tamanho da sua fé? Queridos, a palavra diz que ela tinha fé. Quando falaram para ela, olha, ela sofria de um mal muito grande. Quando falaram para ela, olha, Jesus está passando lá, ela acionou a fé dela.
Se a fé dela tivesse no aparelho lá, vamos pôr de 0 a 10, tivesse em 1, ela puxou para o 10. Ela falou: se eu apenas tocar na veste dela, eu ficarei curado. Qual é o seu problema, irmão? O que você tem passado? Será que se você apenas tocar, será que você acreditar, a sua fé já não vai subir de uma hora para outra? Qual a dificuldade dela para tocar nas vestes? Será que era assim, é fácil? Será que ia ser, a Bíblia diz que uma grande multidão, gente, imagina uma grande multidão. O Denê já tocou aqui para multidões, eu já fui em eventos que ele estava. Gente, você não consegue andar, você não consegue caminhar. Quem já pegou o metrô, é uma grande multidão. Ela não se abateu com essa grande multidão. Ela simplesmente pensou: e se eu tocar? Só tocar, eu não preciso falar, eu não preciso conversar, eu só tocar em Jesus. Assim tem que ser a nossa fé. A fé verdadeira, irmãos, não é só pensar, é agir. O que está faltando para você alcançar a sua fé? O que está faltando para você fazer ainda? O que está faltando em você? O que está faltando para você? O que você tem feito para tocar em Jesus? Para só tocar em Jesus? Você está com aquele problema seu? Você está pensando: o que eu posso fazer? Nossa, mas aquilo outro. Irmãos, desde que eu me conheço, eu tenho agido com fé. Desde os nascimentos dos meus filhos, da abertura da empresa que eu tenho, tudo Deus tem me usado em fé. Problemas a gente tem, são problemas, mas você tem que ter fé e saber agir na hora. O que você tem que fazer para tocar na veste de Jesus? O que você tem feito? Mas eu oro, eu jejuo. Ótimo, perfeito. Eu quase que achei que o Denê já ia falar a minha pregação aqui, né? Agora que falou, eu oro, eu jejuo. Tá ótimo, querido. Mas isso tem feito a diferença para você? Porque quando ela tocou, a cura dela foi imediata. Ela não, cheguei até Jesus e aí Deus falou para mim que daqui uma semana, não. Ela tocou em Jesus e a cura dela foi imediata. Havia uma multidão tocando em Jesus. Todo mundo estava querendo tocar. Vou pegar ele lá, passando. Você imagina, todo mundo, um cara no centro, todo mundo tentando pegar em Jesus. Mas só ela tocou nele com a fé sincera. Aí é que está a chave. Você tem tocado em Jesus com a tua fé sincera? Todo mundo estava tocando em Jesus. Todos estavam tocando nele. Não era só ela. Jesus falou: opa, peraí. Alguém me tocou. Eu arrepio, irmãos. Eu estou arrepiado. Alguém me tocou. Você tem tocado em Jesus com a tua fé sincera? Queridos, eu não estou dizendo que você orar, você jejuar, você se consagrar, você não vai alcançar o teu milagre. Mas o quanto isso tem sido sincero na sua vida. Isso me diz também que Jesus, ele responde à fé individual. Milhões de pessoas tocando Jesus. Mas só aquela mulher foi curada naquela hora. Eu vou na igreja. Então eu vou na igreja, eu vou orar, eu vou não sei o que, eu vou... Não. Sim, claro. Mas em Mateus 6,6 fala que quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. A mulher havia falado de ouvir
A mulher ouviu que Jesus ia passar. E ela não foi falar, peraí que eu vou falar, eu vou lá naquela rodinha de irmãos que está ali, eu vou falar o que eu vou fazer. Eu vou ali falar o que eu vou fazer na rodinha de amigos. Quando Jesus passar, eu vou dar um migué, eu vou por trás ali, e eu toco em Jesus e eu vou curado, vou ser curada. Não. Ela em secreto, ela pensou e falou: a hora que Jesus passar, eu toco nas vestes dele e vou ser curada. Em secreto. Em secreto. Entra no teu quarto em secreto. Às vezes você está passando por um sofrimento e fala assim: Deus não está me vendo aqui. Não é possível que Deus estava me vendo aqui. Eu estava vendo uma pregação de uma mulher aqui na internet. Ela dizendo: meu pai sempre foi isso, sempre foi aquilo, dizimista, Mas aconteceu algumas coisas na vida dele que eu fiquei pensando: onde estava Deus com isso? E às vezes você está pensando assim: aonde está Deus nesse meu sofrimento? Nisso que não vem em mim. Queridos, a parábola fala que a mulher sofria 12 anos. Será que o seu sofrimento já faz mais ou menos que isso? Às vezes faz um mês, 2, 3, você já está aí. Ai, que Deus não olha para mim. Ai, que... Queridos, 12 anos a mulher sofria. Deus vê sim. Ele está vendo sim o seu sofrimento. Ele está vendo sim aquilo que você está passando. Ele sabe. E Ele vai agir na hora certa de agir. Para ela tocar em Jesus, queridos, teve um outro detalhe. Eu estou te ensinando aqui o passo para você tocar em Jesus. Ela quebrou barreiras. Naquela época a mulher não podia nem falar, quanto mais encostar em Jesus. E outra coisa, ela estava com fluxo de sangue. Ela era judia e ela era considerada impura. Ela não podia tocar em ninguém, queridos. Não podia tocar em Jesus, ela não podia tocar em ninguém. Você imagina tocar em Jesus. Mesmo assim, eu vou lá. Mesmo assim, eu vou tocar em Jesus. E você? Para mim também. O que eu tenho feito para realmente tocar em Jesus? Eu tenho quebrado barreiras. Eu tenho feito o que ninguém tem feito. Eu conheço parentes que estão sofrendo e diz assim: não, mas a gente fala, não, irmão, tal, vai para a igreja. Tal. Não, irmão, se eu for para a igreja, o que vão pensar de mim se eu for para a igreja? Já pensou me ver entrando na igreja? Aí fica difícil. Já pensou eu fazer isso aí? Imagina, será que eu vou orar ali? A pessoa vai ver eu orando ali. O que você tem feito, queridos, para alcançar? A tua fé faz você quebrar barreiras? Porque depois que você recebe o milagre, a cura dessa mulher, ela não foi só físico. Ela foi restaurada a dignidade dela também. Não foi só fisicamente que ela foi curada. Porque ela não podia fazer nada. Ela era excluída. Ela era impura. E ela era anônima. A partir do momento que ela quebra a barreira, que ela tem a fé genuína e ela toca em Jesus, Jesus
chama ela do quê? Filha. O que falta para Jesus chamar você de filha ou de filho? O que falta para Jesus restaurar a sua dignidade? Qual a barreira que você tem que quebrar? Você tem vivido dias de vergonha, de repente? Na área da saúde, na área financeira, no trabalho, naquilo que você precisa. Você tem vivido dias de vergonha? Quando ela toca, e Jesus fala para ela que ela é filha, Jesus fala para ela: vai em paz. Oh, querido. Imagina Jesus falando para você: vai em paz agora, meu querido. Vai em paz. O milagre, como eu falei, não foi só físico, ele foi emocional e espiritual. E de repente, você precisa desse milagre. Ah, Robson, não é físico, mas eu tenho passado dias difíceis, dias de humilhação, dias de batalha. A fé, ela age através de nós com a busca da sinceridade. Ela age através de nós. Deus quer a nossa sinceridade. Uma coisa que eu tenho que falar para você, que eu falei no começo: nenhuma dor é invisível para Deus. Queridos, Deus está te vendo. Tenha fé nisso. Deus está te vendo. Mesmo você lá escondido, às vezes a gente se esconde, né? Tenta se esconder de Deus, mas Deus está te vendo. E outra coisa, não importa o tempo. Não importa. Ah, mas sabe, Robson, você não sabe, mas faz tanto tempo isso que, olha, faz mais de 12 anos? Ou faz menos? Faz muito tempo, querido. Deus sabe o tempo. Deus sabe o tempo. E Ele vai agir no tempo. E quando Ele agir, Ele vai restaurar corpo, alma e espírito. Quando Jesus olhar para você, e você, com a sua fé sincera, tocar nas vestes dele, Ele vai ver você em corpo, alma e espírito. Como anda a sua fé? No aparelhinho de medir fé, em qual escala está a sua? Ah, eu estou desanimado, eu estou cansado. Está na hora de você começar a quebrar as barreiras, a mostrar que você está disposta a sair desse ciclo de medo, de vergonha. A palavra de Deus fala aqui, em Hebreus 11:6, fala que sem fé, acho que não tem um versículo mais completo que esse na Bíblia, na minha opinião, a respeito da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto. Acabou. Não dá para seguir mais. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Não tem como agradar a Deus sem fé. E às vezes a gente está com o nosso potenciômetro da fé lá embaixo. A gente está com o nosso potenciômetro de fé lá para trás. Eu sei que é difícil, eu sei que é trabalhoso, eu sei de tudo isso. Porque antes de pregar para vocês, eu prego para mim. E muitas vezes a minha fé foi testada. Muitas vezes eu, sinceramente, eu mesmo disse para mim mesmo, e quantas vezes quem não falou, né? Que atira a primeira pedra, né? Eu jogo a toalha. Não, eu jogo a toalha. Não, chega, Deus me livre. Não, eu jogo a toalha. Não desisto. Querido, não desista. Foram 12 anos. E às vezes só falta você tocar nas vestes de Jesus. Foram 12 anos de sofrimento. Não jogue a toalha. Não é a hora de você jogar a toalha. Eu vim aqui para animar você e dizer que a sua fé vai ser restaurada hoje. Que hoje você vai tocar nas vestes de Jesus. Hoje você vai fazer o impossível. Você vai quebrar barreiras. Você vai fazer o que tiver que ser feito, como aquela mulher do fluxo de sangue, e vai tocar em Jesus. E a tua fé vai ser renovada. O teu milagre vai acontecer, porque você vai tocar hoje em Jesus. É hoje que você vai tocar em Jesus. Eu quero contar para vocês em Mateus 5, 8, 5. Deixa eu achar aqui. Mateus 8, 5. É uma história bem conhecida também. Hoje eu vim com histórias conhecidas. É um comandante romano. É uma história muito linda. Muito linda. Mexeu muito comigo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vá, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reinclinarão a mesa de Abraão, Isaque, Jacó no reino dos céus. História bem conhecida de um homem, um centurião, que não era, vamos dizer, vamos pôr para o mundo, vamos pôr para os dias atuais, não era evangélico. Ele não era evangélico, mas ele soube que Jesus estava por lá. E ele foi falar com Jesus a respeito do filho que estava doente. E Jesus falou para ele: eu vou lá, né? Pode deixar que eu vou lá orar, né? Vou lá curar o menino. Ele disse: não precisa ir. É só você falar daí, que eu tenho certeza que ele será curado. Eu assisti essa cena, The Chosen, e o que me chamou muito a atenção, a Bíblia não fala, mas é lógico que eles colocam algumas coisas a mais, né, para poder fazer a história. E Jesus fala, The Chosen, lá ele fala para o centurião: você animou o meu dia por encontrar esse tipo de fé. Isso mexeu, sim, extremamente comigo. Quanto eu tenho animado o dia de Jesus?
durante o meu dia, durante a minha caminhada. Eu tenho crido como esse centurião creu. Não, você não precisa ir lá. Daqui, se você falar, ele vai ser curado. E Jesus fala, eu não encontrei tamanha fé. E nessa passagem no The Chosen, Jesus fala para ele, você animou o meu dia por encontrar esse tipo de fé. E a pergunta para mim e para você hoje é, quanto temos animado Jesus? Hoje Jesus olha e fala, de 0 a 10, nossa querido, você está no 2, hein? Quanto temos animado? Quanto temos alegrado o dia de Jesus, de Deus, mediante a sua fé, mediante aquilo que você precisa? Você tem animado o dia de Jesus? Você tem alegrado? Não precisa responder para mim não, responde para você. Quanto a sua fé, quando surge o problema para você, o quanto a sua fé tem alegrado. Você pode esquecer tudo que eu falei até agora, mas guarda isso para você. Quando o problema surgir para você, quando você já tem aquele problema que você precisa do teu milagre, quanto você tem alegrado o dia de Jesus com essa sua fé. Ixi, às vezes você pensa, ixi. Então eu venho falar para você, busque mais a Jesus. Faça o que ninguém faz. Faça o impossível. Busque a Deus diferente. Renove a sua fé. Não tenha vergonha de servir a Deus. Não tenha vergonha de fazer as coisas para Deus. Porque o teu milagre vai chegar. A tua fé vai ser renovada. E eu tenho certeza que o teu dia e o dia de Jesus vai se alegrar. Amém? A palavra que vinha ardendo no meu coração era sobre fé. Era sobre fé. O quanto nós temos, às vezes, abandonado a nossa fé. O quanto, às vezes, os problemas têm nos deixado para trás. O quanto nós não estamos ligados em Jesus. Coloque a tua fé em ação, irmãos. Coloque a tua fé em ação. Acredite que Deus tem algo para você. Permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, Senhor, Deus de aliança.
de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Querido, você quer tocar em Jesus? Vem aqui na frente. Venha renovar a sua fé. Venha tocar nas vestes de Jesus agora. Venha aqui. Você que está precisando do teu milagre, você está precisando colocar um pouquinho a sua fé para cima. Venha tocar, assim como a mulher do fluxo de sangue. Venha tocar em Jesus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Se a mulher tivesse com vergonha, ela não tinha alcançado a bênção, não tinha alcançado o privilégio, ela não tinha alcançado o milagre dela. Faça o que ninguém faz. Faça o impossível. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor renova a nossa fé. O Senhor nos coloca, Pai amado, diante de Ti, ó Pai amado. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, ó Pai, de tocar nas vestes, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque sabemos que o Senhor tem o Teu milagre sobre nós, ó Pai. Sabemos que o Senhor é aquele que está atento a todos os nossos problemas, ó Pai. Perdoa as vezes que falhamos contigo, ó Pai. Perdoa, Senhor, as incredulidades, ó Pai. Perdoa as faltas de fé, ó Pai. Mas renova, ó Pai. Ponha, Senhor, Teu Espírito Santo. Nos renova, Pai, a cada dia, ó Pai amado. Que possamos tocar em Ti, ó Pai. Tocar no Senhor, tocar em Tuas vestes, ó Pai. E assim como a mulher do fluxo de sangue, ó Pai, ser curada, renovada, restaurado por Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai amado, de estar na Tua presença e saber que o Senhor ouve as nossas orações, ó Pai. Obrigado por cada irmão, ó Pai amado, que veio até aqui tocar nas Tuas vestes, ó Pai. Que o Senhor renove, alcance eles, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre cada um, seja derramada sobre cada um que está aqui, cada milagre necessitado, que a Tua fé seja renovada em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Você pode aplaudir mais a Jesus nessa manhã? Diga glória a Deus, aplaude a Jesus, igreja. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou maravilhado. Como é bom sentar aí, hein? Como é bom ficar aí e receber. Como é bom. Eu louvo a Deus por essa manhã. Louvado seja Deus. Hoje eu posso testemunhar que houve cura na minha vida. Houve cura na minha vida, não só física, mas espiritual. Espiritual também. E qual é a outra? Física, espiritual e emocional. Aleluia, louvado seja Deus. Receba cura nessa manhã para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Ninguém sai daqui nessa manhã sem levar cura para a sua casa, em nome de Jesus, amém?